Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Roberta. Estou vendo que Kaique e Fernanda estão aqui na turma. Os dois alunos, então. Desculpem aqui um pouquinho o atraso, acabei tendo um imprevisto aqui com meu filhinho pequeno, mas estou aqui para a nossa webconferência, tá bom? Bom, gente, eu queria conversar, eu separei essa segunda conferência para conversar um pouquinho sobre a disciplina, tirar algumas dúvidas, apresentar as nossas atividades, tá bom? Vocês conseguem abrir o microfone? Não? Kaique e Fernanda. Tá todo mundo meio dormindo ainda. Bom, eu vou eu vou apresentar para vocês então. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, só um instante, por favor. Eu vou abrir a nossa segunda atividade avaliativa para a gente conversar um pouco, que foi a nossa prova online. Queria saber se vocês têm alguma dúvida em relação a ela. Vou abrir também a nossa AP3, que é a nossa terceira atividade. Só um instante. Bom, vou compartilhar aqui então a minha tela com vocês da nossa AP3, tá bom? Por favor, digitem aí no chat se vocês estão conseguindo visualizar o arquivo que eu compartilhei da AP3. Deixa eu ver aqui o chat. Sim, o Kaique está dizendo que sim. Tá, então na nossa AP3, nós temos uma proposta bem interessante, que é falar um pouquinho sobre o tema pelo qual estamos todos de quarentena, que é essa terrível pandemia relacionada ao coronavírus, tá bom? Então, nessa atividade eu iniciei, né, com um contexto de que o Brasil, na época em que eu criei a atividade, tinha apenas 200 casos de coronavírus, segundo o relatório do Ministério da Saúde. Ainda há 1.913 casos suspeitos em 25 estados no Distrito Federal, né? Então, a notícia do Globo, ela lá quando logo no início da pandemia, quando a gente estava no estágio inicial ainda, né, da quarentena, mas é claro que os dados hoje já subiram muito, né? No Rio de Janeiro, principalmente, não sei se vocês todos são do Rio, mas aqui no Rio de Janeiro a gente está em um dos piores locais do Brasil em termos de pandemia. Não sei se vocês moram em Duque de Caxias também, infelizmente, Duque de Caxias é o pior município do Rio de Janeiro. Em Niterói, aqui a situação está bem mais controlada, mas logo no início da pandemia, eu tive que ir lá na Caxias, na Unigran Rio. O Kaique mora em Duque de Caxias. Então, eu tive que ir lá na Unigran Rio buscar um outro computador para trabalhar em casa e eu fiquei muito assustada, gente. Fiquei muito assustada porque chegando ali na Unigran Rio, na Brigadeiro e naquela praça, assim, como se nada tivesse acontecendo. Pessoas na rua, em banco, as pessoas conversando no meio da rua e eu fiquei realmente muito assustada. E logo depois, isso foi bem no início, né? E aí, logo depois, veio a notícia, então, de que Caxias não estava fazendo isolamento e o número de infectados em Caxias era extremamente alto. Então, realmente, é para a gente ficar triste. Eu não sei a situação agora como tá, porque já tem um mês que eu não vou mais para lá, né? Tô trabalhando em casa mesmo. E eu não sei como tá a situação. Vocês que moram aí podem, inclusive, falar aqui pra gente, tá? Mas eu pensei na problemática do coronavírus para nossa atividade de AP3
devido à contextualização do que nós estamos vivendo hoje, né? A disciplina tem a ver com saúde e educação. Então, como que esse tema, né, pandemia de coronavírus, pode estar integrada na nossa disciplina? Se vocês quiserem digitar qual é a integração que vocês enxergam da pandemia com a nossa disciplina, mas eu enxergo que a integração é total, né? Kaique, você faz qual curso? Eu não tenho os dados do curso de vocês aqui. Fernanda, vocês são estudantes de qual curso? Só para eu ter uma noção. Porque numa disciplina de educação e saúde, a gente precisa. A Fernanda é da educação física. Kaique também, educação física. Ótimo. Então, essa disciplina é totalmente aplicável, porque vocês possivelmente vão ser professores, seja licenciatura, vocês vão ser escolas, ou mesmo no bacharelado, vocês vão ser professores numa academia, ou numa escola de alguma atividade física, enfim. De qualquer maneira, vocês vão lidar com educação e saúde. O curso de vocês está diretamente relacionado ao bem-estar e à saúde. A educação física, né, ela visa, uma das funções da educação física, eu tenho 2 irmãos formados em física, então é bem familiar para mim, mas um dos focos da educação física é o bem-estar, é promover a saúde, né? Além também de lidar com problemas, a profissão tem de ter que lidar com o lado de cura, com o lado de cuidado de quem já tem algum problema físico, mas tem um outro lado muito importante, o lado da prevenção, né? Então, quando a gente busca uma atividade física para fazer, a gente pode estar indo pelo lado da prevenção ou pelo lado da cura, de buscar uma cura de algum problema que a gente já tem, né? Existem as duas vertentes. E nas duas vertentes, vocês vão ter que lidar com educação e saúde. Educação, por que educação? Porque quando a gente fala em saúde, a gente fala em ensinar saúde, né? Então, um profissional da área de saúde, ele lida com cuidado, com a cura, mas ele tem que lidar também com de ensinar cliente ou para aquele paciente os cuidados que ele tem. Vocês conseguem enxergar que o ensino está embutido na profissão de vocês? Me respondam aí, sim ou não. Webconferência bem participativa, tá, gente? Na medida do possível aqui. Só somos 3, mas dá para a gente conversar. Então, eu queria saber se vocês enxergam que o lado do ensino está totalmente vinculado ao lado da saúde. Então, ensino e saúde, né, estão totalmente vinculados, tá bom? Então, na medida em que vocês forem trabalhar, vocês já trabalham na área, sim ou não? Na medida em que vocês estiverem trabalhando com o cliente de vocês, com o paciente de vocês, vocês vão ter que ensinar sobre saúde, né? Se você... o Kaique está no segundo período ainda, a Fernanda também não trabalha. Então, eu já deixo vocês aqui em alerta. Na profissão de vocês, de educação física, vão lidar com o ensino de uma forma. Se você estiver, por exemplo, numa academia e você estiver ensinando ali aquele mecanismo de atividade física para o seu aluno, você está lidando com o ensino em saúde. Então, você possivelmente vai falar com ele sobre a necessidade de beber líquidos ao longo do dia, a necessidade de se alimentar bem, a necessidade da periodicidade da atividade física, ou seja, ensinando para aquele seu cliente, né? Não tem uma visão de que ao ser um profissional de educação física, por exemplo, numa academia, você vai estar preocupado só com a musculação. Não é isso, né? Ensinar uma musculação, ao trabalhar a musculação com um aluno, com um cliente de vocês, numa sessão de personal trainer, por exemplo, você vai estar ensinando saúde para ele. Você não vai falar apenas do músculo, você não vai falar apenas do movimento, do exercício para que um resultado físico dele. Você vai falar disso, mas vai falar também de outros temas
dados que estão ligados à saúde e ao ensino da saúde, tá? Então, essa introdução que eu estou fazendo é para mostrar para vocês o quão importante é essa disciplina educação e saúde, né? Em alguns cursos ela se chama educação, saúde e sociedade, em outros cursos ela se chama apenas educação e saúde. Então ela está totalmente, os temas estão totalmente vinculados, tá? Então, continuando aqui na nossa proposta da AP3, continuar lendo, a problemática de transmissão de coronavírus se tornou um problema mundial. A pandemia de coronavírus fez com que o federal, estados e municípios anunciassem diversas medidas para tentar conter a transmissão da doença no Brasil. Isso afeta escolas e universidades, transporte público, serviços de saúde, comércio, órgãos e eventos. De vocês, educação física, nós tivemos o fechamento total das academias, o fechamento total dos espaços públicos de atividade física e também dos espaços privados de atividade física. Então, as escolinhas de futebol, as academias de natação, são várias, né, no Brasil todo, enfim. Então, todos os espaços públicos e privados para a execução de atividades físicas foram fechados. Todos esses espaços. E aí, como é que fica isso, né? Então, a proposta da AP3 é a construção de material explicativo sobre a necessidade da quarentena, impedir a transmissão em massa do coronavírus. Assim, você deverá desenvolver tal material em formato de folder, cartilha, vídeo ou outro. O material desenvolvido devia ter de 1 a 2 páginas, contendo os seguintes itens: a definição de pandemia, os modos de transmissão do vírus, a explicação detalhada da necessidade de quarentena para impedir a transmissão em massa e as referências que vocês utilizaram, tá bom? Então, o material deve ser inédito e construído por vocês, fotos ilustrativas, e eu também possibilitei que vocês utilizassem qualquer um dos programas aí disponíveis para a execução dessa atividade, tá? Bom, aqui só com alunos de educação física, a gente poderia, então, discutir um pouquinho mais, né? Vocês respondam sim ou não no chat para mim. Vocês viram que o governo anteontem liberou a abertura de academias? Vocês viram essa notícia? O Kaique, agora o presidente lançou o decreto para que voltasse a funcionar as academias, porém, muitos prefeitos não vão aceitar, como aqui em Caxias. Então, o Kaique viu, né, essa pergunta que eu estou te falando, inclusive, não sei se é a opinião de vocês, mas foi muito hilário, né, porque o presidente fez esse anúncio para os repórteres, isso foi filmado, e depois, logo depois, numa entrevista, o Ministério da Saúde não estava sabendo. Fernanda, eu sugiro que você procure na internet esses vídeos mostrando que o presidente Bolsonaro primeiro fez um anúncio de que abriria as academias e salão de beleza, e logo depois teve um vídeo uma entrevista coletiva com o Ministério da Saúde. Um repórter perguntou: você é a favor do que o Bolsonaro fez com a abertura de academias e salão de beleza? E o ministro simplesmente não sabia. Então, gente, para a gente ver que a situação realmente está complicada, né? Falta comunicação, falta aí diálogo entre os próprios membros da presidência, do governo brasileiro em relação a isso, tá bom? Respondam para mim sim ou não. Diante desse decreto que o Bolsonaro fez, vocês são a favor da abertura das academias nesse período de pandemia ou vocês são contra? Respondam aí no chat para mim. A Fernanda é contra, tá? Se você quiser dizer o motivo, Fernanda, mas eu também sou contra, enquanto vocês respondem aí, eu também sou contra, principalmente por causa desse número 2 aqui, olha, da nossa proposta. Gente, quais são os modos de transmissão do coronavírus?
contato com as pessoas contaminadas, né? Ou seja, uma pessoa que está contaminada, ela vai liberar o vírus através da sua fala, em gotículas da saliva. O vírus também pode estar nas mãos da pessoa. Então, todos os locais onde a pessoa contaminada tocar, vai ficar contaminado com coronavírus. E enquanto a pessoa falar, ela vai também liberar vírus naquele ambiente em que ela está. Sendo a academia um espaço totalmente fechado, então é totalmente coerente a atitude do governo brasileiro de liberar a abertura de academias, tá bom? Então, a Fernanda é contra, o Kaique também é contra, acredito que ainda podemos esperar um pouco, praticando exercícios com aula online mesmo, que não seja tão eficaz quanto o salão de academia. Exatamente. A aula autoinstrucional, né, digamos assim, você assistir de atividade física e fazer aquilo sozinha, você pode, inclusive, gerar problemas físicos, né? Porque, por exemplo, uma abdominal. Eu não sei fazer abdominal sozinha, eu assumo isso. Então, eu acho que é um risco eu tentar fazer abdominal sozinha na minha casa, mesmo que seja assistindo um vídeo, né? Então, essa atividade autoinstrucional, onde o aluno fazer atividade física sozinha, ela tem um risco, mas ela pode ser feita, né? Você pode ter atividades que são menos arriscadas para serem feitas, tá bom? Mas não é o ideal é sempre ter um profissional de educação física junto com a gente para fazer atividade física, mas se não é o ideal, a gente tem aí outras formas de fazer isso funcionar, tá bom? Então, em relação aos modos de transmissão do coronavírus, vamos voltar para aquela integração da nossa. O profissional de educação física atua em ensino e saúde, nessa disciplina que a gente está propondo aqui. Por exemplo, vocês, a partir de agora, assim que a pandemia e assim que os governantes começarem a liberar novamente abertura de academias, abertura de espaços públicos e privados de atividade física, vocês, como profissionais da área, terão uma grande responsabilidade, né? Porque imagine que você é um personal, né? Você vai atender aí 5 alunos por dia. Se não lavar bem as suas mãos, se você não usar máscara, se você não tomar banho, não trocar de roupa, não limpar os sapatos, não tirar os sapatos para entrar no espaço que vocês trabalharem, vocês poderão ser portadores do vírus. Concordam comigo? Então, como profissionais da área de saúde, vocês precisam estar 100% conscientes dos cuidados que vocês precisam ter mesmos, tá bom? Então, os cuidados de usar máscaras, de preferência aquela máscara até de acrílico que cobre o olho, os olhos e a boca. Sempre as mãos, trocar de roupa de preferência entre um aluno e outro, não usar sapatos que venham da rua, dentro de estabelecimentos. Ou seja, uma série de cuidados que vocês precisarão ter individualmente para atender os alunos. E, por outro lado, a vertente seria vocês ensinarem de vocês sobre saúde. Então, o ensino e a saúde estão 100% ligados. Ao atender cada aluno de vocês, terão que ensinar os modos de transmissão do coronavírus e de outras viroses que a partir de agora vão aparecer por aí. Vocês estão ainda no segundo período, não trabalham ainda, mas daqui a pouquinho vocês estarão no mercado de trabalho, né? No ano que vem, lá para o quinto período, vocês já vão fazer estágio. E essa pandemia, não se iludam, isso não vai acabar tão facilmente assim. Pode ser que a gente, sei lá, em 6 meses volte a funcionar, mas a vida tem que mudar depois dessa pandemia. Os cuidados de saúde e o ensino em relação à saúde vão ter que ser permanentes a partir de agora. Então, vocês, como profissionais da área de saúde, terão sempre que ter um discurso afiado para ensinar saúde para os clientes de vocês. Então, ensinar sobre lavar as mãos, por exemplo. Se você for receber um aluno na academia,
Vai ter que ser um procedimento padrão de vocês. Querido aluno, você já lavou as suas mãos, entrou na academia, você pode usar a sua máscara, você pode falar com 1 metro de distância de mim a partir de agora, ou seja, na academia, geralmente, o professor e o aluno ficam muito perto, porque geralmente o professor até ajuda o aluno a fazer o exercício, posiciona o aluno para aquele aparelho, atividade física, e isso vai ter que ser revisto a partir de agora. Sentido? Ou seja, o professor de educação física falar muito perto do aluno não é mais uma prática aceitável depois dessa pandemia. Então, estou relatando tudo isso para levá-los à reflexão das mudanças que terão que acontecer assim que os profissionais forem liberados para voltarem às suas atividades, tá? Então, assim que os espaços de atividade física forem reabertos, na área de educação física e todos os profissionais da saúde terão que ter uma nova postura pessoal, de cuidados pessoais, e uma nova postura em relação ao ensino. O ensino vai ser parte, gente, uma parte primordial do trabalho de vocês. Então, como eu vou repetir o que eu já falei, vocês não vão mais lidar apenas com o fato de ensinar uma atividade física. Vocês vão ter que ensinar em cuidados pessoais para se realizar atividade física em espaços públicos e privados e principalmente em espaços fechados. O ensino sobre modo de transmissão de viroses, o ensino sobre formas de prevenção às viroses terá que ser parte do discurso de vocês como profissionais, seja numa aula com 40 alunos, ou seja numa academia ou em qualquer outro espaço formal de oferecimento de atividades físicas, tá bom? Vocês conseguem enxergar? Respondam sim ou não para mim no chat. Conseguem enxergar que o papel de vocês, como profissionais, terá mudanças após a pandemia? Responda para mim, sim ou não. Ótimo. Então, enxergam que após a pandemia, o papel de vocês será diferente. E isso é tudo para mim nesse momento. É o que eu mais queria conversar com vocês aqui nessa nossa webconferência, tá? A consciência do papel do profissional que está na área de saúde, essa consciência hoje ela tem que ser muito maior. E as mudanças que terão que ocorrer após a pandemia são mudanças sérias e mudanças eternas. Não pense que isso vai acabar e morrer o assunto. Infelizmente, os vírus hoje tendem a se tornar piores. E nós não estamos livres de uma outra pandemia. Nós não estamos livres, por exemplo, de uma segunda onda de coronavírus. Já está se falando numa segunda onda de coronavírus. Então, enfim, não quero ficar repetindo muito, mas o meu objetivo aqui hoje com vocês era, a partir da nossa AP3, a partir dessa proposta de atividade que eu fiz para nós, conversar com vocês o papel de vocês como profissionais na área de saúde, papel da disciplina Educação e Saúde, que é um papel primordial para as carreiras na área de saúde, e a mudança do papel de vocês a partir da pandemia de coronavírus. Eu acho que se vocês conseguem entender e incorporar, né, que existe uma mudança proposta para nós como indivíduos, para nós como cidadãos e para nós principalmente da área de saúde. Isso é ponto que eu queria abordar com vocês nessa webconferência. Eu sou bióloga, tenho mestrado e doutorado em microbiologia médica, né? Trabalhei com parasitos durante meu mestrado e meu doutorado, e estamos lidando com uma pandemia causada por um vírus, né? Então, eu também, como profissional de saúde, tenho em mente as mudanças que eu tenho que fazer como profissional. Eu acho que, como professora, eternamente eu quero ser alguém que ensine sobre, independente do tema que eu estiver abordando dentro da biologia, eu quero ser uma profissional que
vai estar consciente dos cuidados que eu tenho que tomar pessoalmente e quero ensinar a todos ao meu redor as prevenções necessárias para doenças contagiosas, infecciosas ao nosso redor, tá bom? Bom, gente, eu acho que é isso da minha parte, era esse conteúdo que eu queria para a nossa webconferência de hoje. E então, eu queria só perguntar se vocês têm alguma dúvida na nossa disciplina, se vocês têm alguma dúvida em relação à P3, se ela está bem definida, e se vocês querem fazer o fechamento aqui da nossa webconferência de alguma outra forma, tá bom? Aguardo aqui no chat vocês responderem. Se está tudo bem na disciplina. Oi, pessoal, desculpa, minha internet caiu. Vocês estão aí ainda? Ai, desculpa, Fernanda. Então tá, então continuando, né? Eu tava fazendo fechamento. Eu não percebi que o nosso vídeo tinha caído. Eu tava fazendo o nosso fechamento da webconferência e perguntando vocês se vocês tinham alguma dúvida em relação à piscina, se vocês queriam falar alguma coisa para fazer o fechamento, se vocês tinham alguma dúvida em relação à AP3, né? Que foi proposta. E caso não tenham dúvidas, então a gente faz aqui o nosso fechamento, tá? Eu não me lembro se na interrupção eu terminei de falar, mas eu estava dizendo para vocês que eu sou bióloga, né? Que eu fiz meu mestrado e doutorado em microbiologia e que eu enxergo que a minha postura de agora sempre tem, né? Cada vez mais preciso estar atenta a ensinar sobre saúde, todos ao meu redor, tornar todo mundo ao meu redor mais consciente dos cuidados físicos que devem ser tomados em relação a doenças contagiosas, tá bom? Qual é o prazo da P3? Vamos ver aqui que eu não sei de cor. 31 de maio. Fernando, vou escrever aqui. 31 de maio, prazo da P3, tá bom? Gente, então é isso. Kaique, você tem alguma dúvida na disciplina? Nanda, mais alguma dúvida? Ótimo. Então, gente, eu agradeço muito a participação de vocês. Esse dia friozinho, que dá vontade debaixo das cobertas, né? Mas estamos aqui trabalhando, estudando. Agradeço muito a participação de vocês aqui pelo chat, foi muito legal. Espero que eu tenha conseguido passar essa consciência, nova postura que vocês precisam ter como profissionais na área de educação e saúde, tá bom? Um grande abraço a todos. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo lá pelo nosso fórum. Fale com o seu tutor, ok? Um grande abraço, gente. Tchau, tchau.